Boa noite, florzinhas lindas. Vamos aguardar mais um pouquinho. Algumas florzinhas, enviei o link agora para o grupo. Vamos aguardar mais um pouquinho as mulheres lindas chegarem, tá? Então, uma boa noite, florzinhas lindas. Faz tempo que eu não apareço aqui com vocês. Para quem não me conhece, quem estiver assistindo pelo YouTube, quem estiver assistindo a gravação, né? Quem não pôde entrar, foi uma live repentina, nada programada, nada comunicado aí a vocês. Eu postei no Instagram, mas foi muito rápido. E o pessoal do YouTube não recebeu também, mas vai ficar gravado para vocês, tá? Porque foi decidido de última hora, foi o tempinho que eu tive e quis estar de volta com vocês aqui. Faz tempo que eu não faço, que eu não tenho esse contato e eu já estava com saudade. Acabamos a última mentoria do as florzinhas, né? Do método flor de lótus, né? O método Força Íntima. E com grandes resultados, muita gratidão por cada uma de vocês. A aula de hoje vai ficar gravada também lá no método Força Íntima, porque o tema de fibroma uterino é algo que está relacionado diretamente com a incontinência urinária. Então, vocês vão entender mais pra frente, porque eu vou estar explicando. Mas antes de mais nada, eu preciso que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês me sigam, que ajuda esse canal a crescer, tá? Eu já estava com saudade, teve muitas florzinhas me mandando um direct, me mandando pro suporte, porque que não estava tendo as lives. Quando eu estou engajada com a parte de mentoria, como eu também trabalho na parte física, não somente na internet, o tempo fica um pouco escasso, então acaba que não consigo, mas vamos torcer para que cada vez eu consiga fazer mais para vocês. Assim é o que eu quero e assim será, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Ana Varela, eu cuido de mulheres que têm o distúrbio da incontinência urinária, tem distúrbios uroginecológicos, mulheres que têm a perda de urina, mulheres que têm uma cistocele, mulheres que têm um desconforto dessa região íntima. Há 14 anos eu cuido de mulheres com esses distúrbios. E hoje nós vamos estar falando sobre fibroma uterino. E o que é um fibroma uterino? Muitas até me mandaram assim, nossa, fibroma, porque vocês estão acostumadas a ouvir mioma. Mioma uterino. Isso mesmo, então o mioma uterino é o fibroma uterino. Então o que é isso, né? O que é? O mioma todo mundo mais ou menos já sabe, não é verdade? Mas nada mais é do que essas fibras que se condensam e que forma um tipo de um tumor. Ele é um tumor, ele é benigno, ele não é maligno. As pessoas às vezes têm medo, né? Porque fala, tô com mioma, tô sangrando, e ficam com medo de se tornarem algo maligno, um câncer. E o fibroma, o mioma, ele em si, ele não se torna maligno. Ele pode ser que células ao redor
pode desenvolver algo, mas não quer dizer que é o mioma. Então, o mioma, ele é benigno, né? Então, não sabemos ao certo, né, da onde vem a sua etiologia, o que realmente é a causa. Então, é um pouco desconhecida. E 90% das mulheres tiveram ou têm, porque realmente o mioma, umas mulheres têm, outras não, né? Às vezes tem mulheres que só vão descobrir quando estão grávidas, né? Eu fui uma, quando eu estava grávida da minha segunda filha, quando eu fui fazer o transvaginal, ele viu que tinha mioma ali, mas que não interferiu nem na gestação e também não interferiu de eu estar grávida. Porque uma das consequências do mioma, do fibroma, é a infertilidade. É mulheres que têm a dificuldade de engravidar por causa dele, né? Por conta do mioma. No meu caso, eu não tive. Como muitas mulheres que vão descobrir como eu descobri. Ou às vezes no próprio exame de rotina, num transvaginal de rotina, descobrem que tem, né? E acontece muito. A maioria das mulheres desenvolve aí entre 30 a 40 anos, geralmente é o que apresenta. Mas aí me fala, a causa específica ninguém tem. Então, o fibroma, o mioma, ele pode vir por mulheres obesas, com sobrepeso, por questões hereditárias, influências metabólicas, hormonais, influências externas, do que pode estar utilizando, agredindo e aquela região está sempre inflamada. Então, mas ao certo, o que da onde veio, é desconhecido, né? O fibroma, então, ele é muito comum, o mioma, ele é comum entre as mulheres. Mas a causa, para especificar de uma mulher mesmo, é muito difícil, porque é muito comum, porém, é mais complicado de se identificar. Geralmente, a questão genética é o que fala mais forte e é hormonal, né? Então, nesse pico dos 30, 40 anos, que a fase hormonal está bem ativa ali, é o que desenvolve geralmente o mioma. Muitas mulheres, elas não têm sintomas. Acontece de não terem sintomas, como eu não tive, e apresentarem miomas, né, o fibroma, e pode ser intrauterino, ele pode ser extrauterino, ele pode ser na camada que envolve o útero, como ele pode ser dentro do útero, né? Agora, o que acontece muito com as mulheres que vão pesquisar para ver se tem, quando o ginecologista vão ao seu médico, porque tá com alguma dor. Então, mulheres que estão com um fluxo sanguíneo muito aumentado, fora da normalidade, né? Com quantidade, com tempo prolongado. Então, esse fluxo alterado e geralmente com um aumento, até mesmo mulheres sentem fraqueza pela perda, né, da quantidade de sangue, elas vão ao médico e acabam descobrindo, né, que o mioma ele pode ocasionar esse sangramento prolongado, né, a sua menstruação prolongada. E muitas vezes isso acontece e vão verificar nesses casos a mulher que teve uma puberdade precoce. Então ela ficou, né, teve a primeira menstruação muito nova e acaba desenvolvendo isso com o tempo, lá com seus 30, 40 anos. Tem esse aumento do fluxo, tem as dores, né? Tem muita dor, tem algumas mulheres que têm muita dor pélvica, cólica. E é uma cólica que não elas mesmas relatam, né? Eu não tive, mas muitas mulheres têm. É uma porcentagem grande dessa cólica piorarem. Elas vão até verificar, elas vão no médico por conta disso, além do fluxo aumentado, a cólica, essa dor na região pélvica, né? E esses miomas, dependendo do tamanho do fibroma, dependendo do tamanho,
eles podem ocasionar outros tipos de problema, né? Então, tem mulheres que têm muita dores na coluna lombar, na região pélvica, e são dores irradiadas para a perna, porque dependendo de onde está, como está o tamanho, porque tem mulheres que demoram muito tempo, porque de início, lá com seus 30 até 40 anos, elas não procuraram, porque não tinha sintomas, né? Algo comum, teve um mês que teve um aumento, o outro não. Acaba que para elas está normal. Se não tem uma dor intensa, se não tem um fluxo como se fosse uma hemorragia, elas não vão procurar um médico por conta disso. E se tá tudo ok, muitos médicos não passam transvaginal, principalmente nessa fase aí, né? Devido não ser um protocolo contínuo deles ficarem pedindo. Alguns médicos, óbvio, acabam sem saber, não verificando que tem esse mioma, esse mioma vai crescendo. Quando esse fibroma, esse mioma, vai crescendo, ele vai comprimindo algumas inervações. Então, tem mulheres que têm vários arredores ou dentro e que crescem de uma forma que eles comprimem inervação. Por isso que muitas mulheres relatam uma dor nessa região lombar e uma dor que parece que radia para a perna, achando até mesmo que é coluna. E quando vão verificar, a questão é com a parte ginecológica, um mioma que cresceu muito, né? Como também tem casos de mulheres que identificam um mioma pequeno, como foi o meu caso na gestação, que eu identifiquei na gestação, e sumiu depois. Vai fazer o exame para verificar, né, depois de um certo período, porque a frequência, quem vai determinar a frequência de fazer um controle sobre o fibroma, sobre o mioma, é o seu ginecologista. Então, o ginecologista, ele vai verificar a localização, tamanho, formato, quantidade, porque sim, pode não ter somente um, pode ter vários dentro do útero. Então, quando ele verifica isso, cabe a ele decidir a frequência de pedir um transvaginal ou um acompanhamento sobre isso. Então, isso vai variar para cada mulher, para cada caso, né? E quando esse médico ele pede um ultrassom, um transvaginal para verificar como está, acontece muitas vezes não acharem mais, sumiu. Quando acontece esses casos, é mais provável de ser da parte hormonal. Muitas mulheres, elas fazem uma certa reposição hormonal ou tem algum equilíbrio vindo de alguma vitamina ou de algo do seu corpo mesmo que conseguiu equilibrar esses hormônios e que reduziu, até mesmo sumiu com esse mioma. Mas existem casos que aumentam tanto de tamanho quanto de quantidade, né? Às vezes fala assim, nossa, eu tinha um, mas era dentro, agora eu tenho um outro fora. E as pessoas começam a ficar, as mulheres começam a ficar preocupadas. Então, assim, o mioma, ele é benigno, não precisa se preocupar no sentido de malignidade. Mas deve sim ser acompanhado para essa questão de tamanho. Então, se ele começa a crescer, além de comprimir essas estruturas e aumentar esse desconforto com dor, sangramento, o sangramento vai levar a uma diminuição do ferro no seu sangue. E isso vai fazer com que você se sinta mais fraca, sem ânimo. Então, as deficiências com a perda sanguínea e até mesmo essa dor faz com que a pessoa, a mulher, limita até o movimento. Então, são casos de dores que as mulheres falam que é extremo. Então, é uma dor muito grande, né? E principalmente essa que irradia, porque aí a gente já pode ter a certeza que é um tamanho, né, considerável que está comprimindo. Além de ter essa dor pélvica, essa questão da coluna, que parece que é na coluna, e realmente é, porque comprime, acaba empurrando as estruturas e a inervação fica comprometida,
nós também temos a questão da constipação. Imagina que o seu útero está aqui, o seu intestino está atrás, e se ele começa a crescer, né, esses carocinhos, esses miomas, esses fibromas começam a crescer, comprimindo as estruturas, dificulta também e diminui o espaço intestinal, da alça intestinal. Então, assim, quando tá lá as fezes, ele começa a interferir. Então, a mulher começa a ter a constipação também. Então, quando o mioma é muito grande, então, além de dar o desconforto dessa região pélvica, além disso, ainda pode gerar essa constipação. Então, a mulher, às vezes, ela fala assim, nossa, eu tô constipada, eu tô com tanta dor, e às vezes ela nem procura verificar com a sua ginecologista. Ela acha que é algo que tá comendo, e sim, eu concordo que aí a gente tem que comer mais fibra, se alimentar adequadamente para o funcionamento, né, dessa questão do intestino. Porém, nós devemos ficar em alerta para a questão do mioma, né? Uma outra situação que pode ocorrer é os distúrbios da infecção urinária, tá? Então, eu cheguei no ponto aonde o porquê dessa aula dentro do método força íntima. Então, algumas mulheres que têm essa questão do fibroma, do mioma, dependendo da localização dele, dependendo do tamanho dele, do formato dele, de como ele está atuando no seu organismo, de como ele está atuando nas suas estruturas, ele pode comprometer a questão do trato urinário. Então, lembra que todas as estruturas estão muito próximas ali, uma vai sendo interligada na outra, então tudo que afeta você, mulher, dentro dessa região pélvica, pode ocorrer distúrbios urinários, infecções urinárias, incontinência urinária. É muito comum, porque lembra que quando a gente fala que o mioma pode ter sido causado por questões hormonais, a questão do desequilíbrio hormonal, né? Teve esse desequilíbrio e a mulher começou a ter as alterações da fibra dessa musculatura lisa do útero. Então, quando ela começa a formar esse mioma, quando ela começa a formar esse fibroma, é porque os hormônios estão desordenados, como a gente não tem a certeza da etiologia, mas quando desenvolve uma questão de incontinência urinária ou algum distúrbio correlacionado que leva à incontinência urinária, por exemplo, uma cistocele, uma retocele, né? Nós temos aula aí no canal sobre a cistocele e retocele. Então, quando aquele órgão que desceu, ele pode ter sido comprimido por miomas. Então, o mioma cresceu numa proporção, às vezes não é tão grande, mas a posição que ele está, que ele se instalou, que ele se formou, ele está interferindo nessa outra estrutura, podendo ajudar a favorecer ao enfraquecimento dessa musculatura e levando a esses distúrbios de cistocele e retocele, né? E também, quando existem muitas mulheres que quando vão pesquisar, acharam mioma e isso correlaciona à dificuldade de fertilização, né? Então, às vezes, pode ocasionar alguns miomas, dependendo da quantidade, dependendo do tamanho, de como ele foi formado, ele faz com que a mulher tenha dificuldade de engravidar, tá? Por isso que existem alguns tratamentos para isso. Então, a mulher, ela, além das rotinas que ela tem que estar, né, em dia com o seu ginecologista, ela tem que, às vezes o ginecologista não pede, mas ela tem que fazer um transvaginal, né? Ela tem que solicitar, se caso o médico não pedir, para verificar se está tudo ok. Porque às vezes tá tão pequeno e nunca pedir e começa a crescer. Aí chega lá, como é nessa fase de 30 a 40 anos que tem essas alterações mais evidentes do mioma, do fibroma,
isso faz com que interfere em muitas coisas. Muitas mulheres acham que tem um fluxo sanguíneo muito grande e não pesquisa, acha que eu sempre fui assim. Mas espera aí, isso daí pode ter desenvolvido o mioma lá na adolescência, que tem as alterações hormonais e que veio crescendo. Na adolescência, a gente não vai fazer um transvaginal se a adolescente nunca teve relação. Isso não é comum uma ginecologista, né, passar. Então, às vezes passa ultrassom. E às vezes o ultrassom, ele não vai pegar a localização, porque é mínimo, é pequeno, tá lá no comecinho. Mas quando se torna adulto, vai achando que é comum, sempre teve um fluxo sanguíneo aumentado. Quando vai investigar, já está com muitos miomas ou com muitos fibromas em localizações ruins e de tamanhos alterados, de uma forma que começa a ter dores nas costas, que começa a comprimir inervação, que começa ter a constipação, que começa a ter as questões urinárias. Então, temos que ficar muito atenta em relação, até mesmo nós mães, que temos que olhar os adolescentes ou essas meninas de 20 e poucos anos, essa questão do fluxo, a questão da cólica, se aprofundar mais, porque muitas vezes eles tomam numa proporção que pode ser retirado somente ele, que é um dos tratamentos. A gente só faz como chama? Esterectomia parcial, ou pode ser total, que é a retirada total, e a retirada somente do mioma. Quando ele tá numa posição que aí o médico, né, ele que vai verificar nos exames como que tá, quando ele tá numa localização fácil ali, que consiga retirar bem, tira só ele, consegue retirar ele. Então é uma cirurgia minimamente invasiva. Quando tem um aumento muito grande do tamanho, ou quando tem muitos ao redores, tomando conta que não dá especificamente, eles optam por ou parcial, né, uma esterectomia parcial ou total. Lembrando que para chegar na cirurgia, essa mulher ela passou por muitos tratamentos. Então, de princípio, quando é identificado, quando é diagnosticado, quando é visto esse mioma, independente do tamanho, da onde localização, eles já iniciam uma reposição de hormônio, porque essa questão hormonal, ela atua diretamente nisso, independente se foi ela que ocasionou ou não, independente se é questões genéticas, né, obesidade, pode ser hormonal também, porém eles sempre iniciam o protocolo com a reposição hormonal, tá? Nós temos também, tem um exame e que eles fazem, é um ultrassom, e é um tipo de técnica que eles fazem aplicando algo direcionado, um remédio direcionado, para ver se consegue diminuir ele. Então é guiado pela ressonância, faz tudo muito bem controlado, que também é minimamente invasivo. Lembrando que são opções que eles começam, que eles iniciam primeiro, né? Para depois eles pensar numa cirurgia. A cirurgia é o último caso, né? Eles vão tentando de outras formas. Existe embolização que eles fazem também. Algumas mulheres têm o indicativo de colocar o DIU, que ajuda também. E o que é mais importante é entender que é ficar preocupado pela questão do tamanho, tudo, mas entender que não é maligno, né? Que é benigno e que tem tratamento. Tem tratamento para reduzir e que pode até sumir, como eu já falei para vocês, e que pode aumentar. Então, a questão é não deixar aumentar, fazer o tratamento correto, porque muitas vezes a mulher descobre, começa com uma reposição hormonal, identifica melhor essa questão do que está correlacionado, pelo menos tenta
identificar, vai no seu ginecologista e começa um plano de tratamento cuidando e fazendo seus exames conforme a indicação do seu médico. Às vezes o seu médico vai pedir uma rotina uma vez por ano para verificar, mas ele vai ver textura, tamanho, localização, idade, né? E muitas mulheres que dessa última mentoria que eu tive, teve umas florzinhas e 50 e poucos anos com mioma, tiveram que fazer a esterectomia parcial, teve total também, e tem mulheres que têm mioma. Porque eu converso com elas, né? Elas continuam tendo. E isso interfere. Isso interfere nessa questão da rotina para você cuidar dos distúrbios e das consequências que ela traz. Então, muitas mulheres fazem exercício para melhorar essa dor da região pélvica, fazem exercício tentando melhorar essa dor na região lombar, porque está comprimindo tanto o nervo dessa região lombar, e ela faz os exercícios mobilizando esse nervo, tentando diminuir esse desconforto, porém a melhora, a sensação delas quase que permanece o mesmo. Então, o tratamento, ele dificulta o tratamento dessas questões que acabam o mioma trazendo para o dia a dia da mulher, né? A dor pélvica, que não consegue às vezes fazer um exercício, essa cólica para as mulheres que não estão na menopausa, o fluxo sanguíneo muito grande, um desconforto muito grande. Tem mulheres que ficam mal, essas mulheres ficam fracas, elas têm que fazer uma reposição de ferro, elas têm que fazer reposição de vitaminas, porque tem o útero com mioma, não, às vezes até está tratando, mas ainda não está conseguindo atingir o resultado esperado, né? Porque o médico, ele é aquilo que eu falei, a cirurgia, ela é o último caso. Então, eles vão fazendo os protocolos conforme vai apresentando o paciente, mas é importante que esse paciente ele não deixe de ser assistido, né? Então, mesmo se o médico falar, fica tranquilo, isso daí vai melhorar, não deixa isso passar. Se ele não te der uma rotina de tempo de exame, volta nele uma vez por ano, pede para ele um transvaginal, acompanha, vê como que estão os seus hormônios, como que estão essas vitaminas, e até mesmo o parâmetro de ver se está dando certo é os sintomas que você está tendo, né? Para as mulheres que não têm sintomas, que pode acontecer, e são muitas que não têm, mesmo assim, eu também indico que elas façam um acompanhamento, tá? Geralmente, as mulheres que não têm sintomas, né, que estão nessa fase de 30 a 40 anos e que não desenvolveram sintomas e que descobriram por um exame de rotina ou por algo, essas mulheres, elas tendem a deixar de lado, né? Porque acaba que você deixa de lado porque você, no seu dia a dia, você não tá tendo desconforto. Também o hormônio, tô repondo os hormônios, tô repondo as vitaminas, tô repondo o ferro, já fiz tudo isso, tô me sentindo bem, não sente nada, e deixa. E o ginecologista fala, você tá bem? Tá bem. Então, não tem uma frequência de fazer um exame. Eu indico que não deixe isso. Faça uma vez por ano esse transvaginal, corra atrás, verifica. Tá tudo ok, não deu mais nada, porque ele também pode sumir. Dependendo da localização, o tamanho, ele pode sumir. Sumindo, você fica tranquila. Vai fazer os seus exames de rotina com o seu ginecologista, que nós mulheres não fugimos disso. Agora, não sumiu? Tem que tomar cuidado. Qual o tamanho? Ele mudou? Ele aumentou? Ele diminuiu? Como que tá? Né? Aí começa a perceber essa questão do fluxo sanguíneo. Porque essas mulheres que têm esse desconforto muito grande, aí com seus 50, 60 a mais, são mulheres que nesta fase, elas estavam com ele pequeno e que deixaram pela sua rotina, por algo assim, e foi deixando.
E ele foi aumentando, ele não sumiu. E trouxe um desconforto muito maior. Então, aquilo que nós podemos tentar prevenir ou amenizar, né, no sentido de estabilizar ele, ou no sentido de sempre estar verificando o tamanho, se não vai fazer algo em relação a isso, que é só o médico que vai poder falar, né, no caso, é importante, porque lá na frente, que é o momento que começa a surgir as nossas alterações hormonais com picos hormonais muito grandes e diminuições drásticas dele, então é um desequilíbrio nessa fase de pré-menopausa, menopausa e pós-menopausa, né, que acaba interferindo na sua rotina, no seu dia a dia. E o que de tudo que eu estou falando para vocês, o que é o mais importante, além de todo o conteúdo, é as florzinhas entenderem que todo o distúrbio vai te levar a uma fraqueza dessa região, que é uma fraqueza onde você não sente. Não é que nem um braço, que nem uma perna, que você sente o músculo. Quando nós conseguimos prevenir a fraqueza desse músculo, é melhor do que quando precisa tratar devido a algum problema. Quando as florzinhas têm o mioma, vai deixando, não cuida, não faz uma fisioterapia pélvica, tá? Porque isso também vai ajudar nessa mobilização de musculatura, né? Nessa mobilização de fibra, acaba mobilizando também toda essa rede vascular da região do útero. Você ajuda essa musculatura a manter a integridade dela. Quando você não faz e deixa de lado, vai deixando crescer ou simplesmente não verificou, passou, te traz um desconforto maior. E o tratamento ele passa a levar um maior tempo. E tudo que nós vamos tratar é pior porque já está com dor, já às vezes umas já fizeram um procedimento até cirúrgico, né, correram um certo risco, está com essa musculatura fraca, desenvolvendo outros distúrbios, então vira uma bola de neve. Quando nós cuidamos lá no início, lá no começo, podemos prevenir essas situações, é o melhor caminho, né, a melhor forma de se tratar qualquer distúrbio uroginecológico é prevenindo ele ou tentando amenizar possíveis problemas, né, futuro. Certinho, florzinhas? Tava com saudade de estar aqui. Gratidão por vocês. Essa aula vai ser liberada dentro de 24 horas lá, tá? E uma boa noite. Gratidão. Ficam com Deus.